O cristianismo foi a religião do Verbo Criador, Conservador e Salvador, desde os primeiros homens em seus ciclos sociais, designados em cada época com o nome dos patriarcas que as fundaram. Muito antes dos hebreus, os primeiros povos da Índia registraram essas memórias em sua enorme documentação histórica e mística. Ad-An significa em sânscrito a unidade, a universalidade e a indivisibilidade do conjunto. O mesmo patriarca é nomeado pelos Kashidim sob o nome de Al-Or-Osh, Deus Luz, e este mesmo nome invertido determina Jeshu, Espírito Santo Deus. O verbo era, pois, conhecido sob esse nome arqueométrico, e os patriarcas levantavam o estandarte desse divino hierograma, e escreviam com letras de ouro e de pedras preciosas em suas frontes. Como essa religião foi imposta à razão humana? Ela veio da ignorância ou do terror, tal como afirma Voltaire? Nenhuma dessas duas formas. Essa religião nasceu de duas revelações que trouxeram aos homens o verdadeiro sistema do mundo e o verdadeiro sistema da humanidade. A certeza está na verdade. Realmente, a evidência está na luz. Mas a mesma evidência, mesmo que não mude, tem diversos aspectos segundo o estado dos olhos, de sua abertura e seu ponto de vista. Não existe para os olhos que se fecham voluntariamente ou para os cegos. O mesmo acontece com a certeza. Ela tem suas condições, seus graus críticos, seus signos crisiacos, que correspondem no homem à sua existência coletiva e individual, que ensina e é ensinada, progressiva e regressiva. É o que a escola chama de critérios. Porém, podemos acrescentar a essa palavra abstrata seu substantivo vivo. Podemos dizer sem medo de errar que existem 3 critérios dentro do espírito humano, de acordo com a ordem de sua influência. São os que nos proporcionam, primeiro, a filosofia, segundo, a ciência, terceiro, a vida. Se a filosofia ocupa pela sua influência a primeira categoria entre esses 3 critérios, está muito longe de ocupar esse lugar, tendo em vista seu valor real. Primeiro critério. Esse primeiro critério, o dos filósofos, não tem por si nada além de um simples valor de opinião e de conjetura. É uma tagarelice mais ou menos elegante, de acordo com a eloquência nativa, mais ou menos inocente, segundo a educação, porém sempre semi-inconsciente, e que tende a erguer no princípio o individualismo, na autoridade a opinião, em todas as coisas a anarquia. A primeira parte desta obra, e de todas as nossas obras anteriores, o comprovam exaustivamente. A fórmula recuperada por Descartes, eu penso, logo existo, evidentemente não é exata, pois o homem não vive somente porque pensa. Ele pensa porque vive, e o seu pensamento deriva proporcionalmente da educação recebida pela vida e da instrução que recebeu da ciência. Se não estiver subordinada às outras duas, a vida filosófica não conduz à verdade, que é a vida. Afasta-se dela, e a supremacia dos filósofos no governo das sociedades normalmente contribui com o declínio destas últimas. Esse foi o destino do mundo antigo a partir da visão das línguas e do aparecimento do naturalismo pagão. Babel começou entre os judeus que haviam deixado a Babilônia. Manteve-se o reino dos escribas e dos fariseus. Entre os gregos que haviam esquecido a sinarquia órfica, como os judeus, esqueceram de Moisés. Os filósofos e sofistas nos deram até o final a prova do que vale para o estado social, o critério filosófico por si mesmo. Enfim,
Vimos aqui mesmo e ainda veremos qual a tendência e o destino atual da Europa, graças aos estudos secundários que desde o Renascimento têm patrocinado a ressurreição pagã, o despertar da anarquia mental e, em consequência, governamental, digna filha da filosofia individual. Terminado o primeiro critério, encontramo-nos em face dos outros dois, a ciência e a vida. A ciência é a verdade constitutiva do universo visível, seu fato consumado. A vida é a verdade constitutiva dos dois universos, o visível e o invisível, seu princípio legislativo verbal. Esses dois critérios são objetivos. Ambos são demonstrados pela observação e pela experiência. Ambos precedem da revelação. E essa dupla revelação é a religião. O universo visível e o universo invisível estão um para o outro como a relação existente entre o exoterismo e o esoterismo, que são semelhantes, porém inversamente proporcionais. Sua concordância é a própria sabedoria. Segundo critério, primeiro grau, positivo. O sacerdote que sobe para o altar do Verbo e do mundo invisível diz: Eu lavarei minhas mãos entre os justos. O sábio, abordando o mundo visível, lava todas suas habilidades de observação, todos os seus instrumentos de experiências na justiça e na precisão. É uma nova raça mental em nosso mundo neopagão, raça pura e não bastarda, tão poderosa quanto era a raça primordial. Aqui, pelo mesmo caminho, chegou da análise até a síntese, da ciência à religião. Seu método não tem nada de humano no mau sentido da palavra, e é o oposto da fantasia filosófica. Quanto mais poderoso é o pensamento do sábio, mais tem medo de enganar-se e induzir os outros a cometer erros. É assim que afasta, como a criança, toda a metafísica, toda a filosofia, todas as cogitações, deixando-os no vazio. Faz uma tábua rasa da anarquia multiforme, cujos estudos secundários pagãos acumulam a inteligência e a opinião do Renascimento, sabendo melhor do que qualquer um que o que ele constata existe desde sempre sem sua permissão. Extraíamos a água do oceano com uma concha, dizia Newton. A emissão newtoniana era essa concha. Porém, a ondulação permite refazer o antigo periplo dos patriarcas, a volta ao mundo conhecida desde seu princípio. A ciência, tal como a religião, não pode ser produto do espírito humano. Tanto uma como a outra receberam seu conteúdo por revelação, existindo uma verdade que constitui o universo visível, que vem administrando por ciclos e séculos, a fio, antes que o homem aparecesse. O homem apenas tem o poder de tomar conhecimento da ciência de acordo com os progressos de sua própria evolução. A ciência é a administração cíclica do conjunto de fatos do universo visível, sua Torá cosmogônica, seu código cosmológico, seu habeas corpus. Não está embasada na razão humana, mas na razão social deste universo. O homem somente toma conhecimento dela, mas por abnegação de seu pensamento pessoal, pois este é por si só a mentira por existência, ou, se preferir, uma ilusão conjetural. Não é mais que uma estrita disciplina mental rígida e até um certo ponto moral que se eleva ao seu verdadeiro valor cultural. Deste modo, a árvorezinha silvestre, retificada pelo enxerto, se toma uma árvore de uma espécie superior. O pensamento humano enxertado pela ciência é a reflexão da incidência universal do Verbo, considerado desde a razão do universo visível. Assim, pois, aqui estamos tratando da revelação exotérica, que envolve o homem desde o seu berço, por meio de todos os seus sentidos externos. Essa peneiração da reflexão pela incidência se faz por uma inversão proporcional, de tal forma
que a incidência, que consiste no ciclo inteiro da fenomenologia, o involutivo, descompõe-se na reflexão em tantas séries evolutivas quanto objetos correspondentes a cada sentido. A fenomenologia universal afeta a existência cósmica inteira, podendo dizer que a existência não é a vida, mas seu modo exotérico, como expressa claramente seu nome. O processo mental do erudito, ou melhor, de um estudante, é semelhante ao de uma criança, ainda que retificado. Interroga, mas não conclui. Observa, mas não imagina. Experimenta, mas aumentando e retificando seus sentidos externos, aqueles da fisiologia terrestre que são os mesmos dos animais. Esses sentidos são individuais, suficientes no animal, porém insuficientes no homem em relação ao seu poder de reflexão, que corresponde à incidência universal. Este poder, em razão de sua espécie, coloca-se por cima e por fora da série fisiológica, como um biólogo anfíbio da Terra e do Universo, da evolução planetária à involução cósmica. É por isso que, aos órgãos individuais de seus sentidos, somam-se outros coletivos, mas correspondentes à sua vida, os da sua existência. São, acima de tudo, os animais que geraram aparelhos sensíveis mais desenvolvidos que os nossos. O falcão com a sua visão, o cachorro com seu olfato e audição, o cavalo com seu movimento, o touro com a sua força e etc. Mas vem a seguir os instrumentos de precisão que substituem a limitação dos órgãos terrestres da vista, da audição, do tato, do gosto, do olfato e, por último, do sexto sentido, o movimento. A existência desses suportes orgânicos e transorgânicos comprova, como veremos mais adiante, que a biologia precede a fisiologia, transformando o organismo de acordo com suas necessidades. Comprova também que o homem implantado pela revelação, inclusive a exotérica, deixa em parte de ser terrestre para tornar-se cósmico e dominar as condições fisiológicas, as séries sujeitas à duração do tempo e à sua extensão de espaço. Assim, quando o astrônomo observa uma estrela invisível a olho nu, por meio do telescópio, que aumenta sua visão milhares de vezes, equivale em duração e extensão a uma aproximação proporcional não somente do fenômeno observado, mas da visão que observa. Acontece da mesma forma no concernente não ao infinitamente grande, mas também ao infinitamente pequeno, ao microscópio. Esses exemplos são multiplicáveis para todos os instrumentos científicos, verdadeiros organismos que o homem acrescenta ou pode acrescentar a seus outros sentidos conhecidos ou desconhecidos. O grau positivo da verificação científica, que incide no conhecimento reflexivo, tem por objetivo todas as séries de fatos e leis concernentes às forças e aos suportes, às suas existências, a seus organismos e a seus meios. Em sequência, temos a verificação do grau comparativo. Por meio dessa, se descobrem as relações entre as séries. Toda uma nova ordem de fatos e de leis nas quais a involução domina a evolução. Então se desvenda a harmonia, a organização e a lógica das espécies invisíveis, que presidem aos indivíduos visíveis. Então os poderes que especificam e envolvem tudo, desde os menores detalhes até o nível cósmico. As séries individuais são evolutivas. Seu entrelaçamento cíclico é involutivo. À primeira vista, parece que os primeiros são os apoios dos segundos. Porém, um exame mais profundo nos mostra que o contrário é o verdadeiro. É a ordem universal que especifica toda a ordem particular. De forma que, enquanto todo indivíduo em sua série é regulado por uma lei de autoatração particular, suas relações são reguladas por uma lei de atração universal
que atua de um reino para outro, e entre todos os reinos, para que se prestem mútuo apoio, com a finalidade sempre atual de seguir um único e mesmo princípio de existência geral. Este é o fato cósmico supremo, o fato cíclico dessa lei, que é, ao mesmo tempo, fisiológica, harmônica e lógica. Esse fato supremo tem muitos aspectos e mencionaremos somente os de mais fácil percepção. Chamamos de tempo orgânico o ciclo universal do ano cósmico, que inclui todos os sistemas solares, do grande ano de um só desses sistemas, o do simples ano de um só planeta ou de um dos seus satélites. O tempo está para o espaço como o número está para o intervalo sobre a corda sonora. Porém, no universo, a corda é todo o dinamismo possível, todo o céu fluídico do qual o céu astral é o tensor. O fato cósmico não se limita a este caráter mecânico. Este último não existe senão em função da fisiologia geral, na qual, do menor ao maior, os próprios ciclos anuais são os renovadores das condições da existência. Sua atuação fisiológica está subordinada a uma lei superior de harmonia, que regula sua própria organização, ajustando-a de modo em modo, de número em número, de intervalo em intervalo. Essa mesma harmonia não é ainda mais que uma expressão de lógica, de pensamento no ato perpétuo. E o ato é testemunho da vontade consciente de uma razão suprema legisladora. Una em sua essência, universal em sua forma, global em seu modo de operar, que tende sempre para a mesma finalidade, a garantia e a renovação da existência cósmica e de todas as coisas que resultam dela. O critério da ciência para por aqui, e esta verificação suprema da razão social que governa o universo visível nos leva imediatamente para a reflexão de uma das incidências experimentais do verbo, a exotérica. Esta incidência, que abrange todo o ciclo das séries e das harmonias do conhecimento exotérico, corresponde dentro do verbo à gênese e à síntese englobadas com o nome de ciência. E no espírito humano, a hierarquia e a síntese dos conhecimentos naturais e humanos. Nessa hierarquia, a fisiologia nos leva à verificação da imutabilidade da forma e da alma de vida, quaisquer que sejam os meios astrais ou fluídicos, a que essa alma e essa forma se adaptem em sua dupla existência, visível e invisível. Essa dupla existência é acessível à observação e à experiência interior como conclusão da imortalidade, da liberdade moral, da responsabilidade individual. Isso sem deixar as condições de observação e experiência próprias, do critério determinado com o nome de ciência, que é a única, junto com a vida, que nos pode levar à certeza. Segundo grau comparativo. Em sua marcha ascendente em direção à síntese, à sabedoria e à religião universal, os primeiros mestres do espírito humano, conhecidos com o nome de patriarcas, percorreram todo esse duplo ciclo. Rapidamente abandonaram o primeiro critério, por ser muito novo, carente de ciência e de consciência, passando para o segundo. Este, aos poucos, foi liberando todos os seus graus para levá-los ao terceiro critério, porque a observação e a experiência da perfeição são as condições comuns do conhecimento de todos os fatos reais. Pois bem, o mundo divino é a realidade supraetérea do mundo astral. O inventário dos fatos físicos termina, assim como as suas leis de harmonização e organização. A razão e a consciência humana chegam sempre por meio dele, como uma conclusão necessária, ao verbum vitae do sum qui sum, lei suprema, princípio verbal nas leis, como estas o são sobre placas vibrantes dos fatos.
A harmonia universal de cada coisa e de todas as coisas entre si são as leis dos fatos, e elas proclamam o princípio comum de que são os equivalentes funcionais e conversíveis. É assim que, depois de ter observado e experimentado, por todos os procedimentos da análise, os organismos dos três reinos, os minerais terrestres e cósmicos, os vegetais e animais da Terra, as substâncias e as forças, depois de ter estudado a cristalização dos primeiros, as células e a organização dos segundos, as resistências e os movimentos destes últimos, sempre foi e será conduzido ao que segue. A negação da matéria e do espírito puro é no sentido metafísico pagão e grego destas palavras. Se consultássemos as línguas arqueométricas ou schemáticas da antiguidade, como a etimologia da palavra matéria, teríamos as seguintes correspondências. O caldeu, o siríaco e o hebreu nos dizem que mate igual passividade, inércia e mortalidade. Os Vedas, o sânscrito e o Pali indicam a ideia de ter, de coisas que o ser possui. É claro que, na situação atual da anarquia das relações entre os cleros e as instruções, na guerra civil apresentada entre os teólogos filosóficos e os eruditos, que procuram seus argumentos na ciência contra a religião e os outros na religião contra a ciência, é bom dar as costas às costas desses políticos baderneiros de um e de outro lado. Podemos dizer, a matéria e a substância orgânica, longe de serem a mesma coisa, são opostas. A matéria é um desperdício, um capto mortum, um excremento inorgânico, amorfo, da substância orgânica e mórfica. Mas no momento em que é expelida de um organismo anterior, apenas causa e matéria, é reciclada pelas forças que trabalham no meio da organização. Então, sua atividade se arrasta novamente para sua inércia, para sair de sua condição de matéria caótica e voltar a entrar na substância definida em um corpo e qualificado em uma forma. Pois o estado do corpo não implica de forma alguma o estado material, mas pelo contrário, o da substância e da forma em função da sua harmonia e organização específicas. Um pedaço de ferro ou de qualquer mineral não é da matéria, pois esta é inorgânica e amorfa. Enquanto aqueles estão totalmente organizados de acordo com sua espécie, cada um caracterizado para uma aritmologia e uma morfologia especiais. Essa aritmologia corresponde ao equivalente dos químicos, e essa morfologia corresponde à arquitetura molecular ou à cristalografia dos físicos. Mais ainda, a harmonização e a organização dos metais e dos minerais em si mesmos são exatamente correspondentes em relação aos reinos vegetal, animal, hominal e cósmico, incluindo os gases por oclusão, as forças para a condutividade e todo o resto de suas relações conhecidas ou não. Da mesma forma, um fragmento vegetal qualquer não pertence à matéria enquanto não está desorganizado. É da substância, a de seu reino na forma da sua espécie, de seu gênero e de sua variedade. Sua aritmologia é a expressão de sua função na harmonia vegetal. Sua morfologia é a comparação de seu organismo em seu reino, e a célula é sua estrutura rudimentar, como a molécula cristalina é a do mineral e a do metal. Mais ainda, qualquer que seja a destruição física que se faça tanto no vegetal como no mineral e no metal, poder-se-á sempre fazer reaparecer sua forma típica por meios muito simples. Pela ação do calor polarizado sobre o mineral e a luz polarizada sobre o vegetal. Essa é a ressurreição dos corpos gloriosos e a afirmação da permanência da vida ao estado de fato, obtida no laboratório.
Essa aritmologia que governa as substâncias organizadas nos leva diretamente aos números que o espírito humano não criou, bem como as outras coisas. Ele os verifica pela observação e as experiências, pois tudo é numerado, pesado e medido. O número é a própria harmonia, inseparável de todas as leis e de todos os fatos, inclusive os que nos aparecem estar fora dela. A música dos sons não é mais que um dos aspectos dessa música universal. Porém, como há uma correspondência entre o número experimental e o da cifra registrada na escala, tem uma excepcional importância científica. O regime das forças cósmicas, das que o som faz parte, é exatamente correspondente e obediente às potências cósmicas do Verbo, com suas leis viventes de involução e de evolução. Equivalentes verbais do princípio, as potências e o mundo da glória são supraetéreas nelas mesmas. Elas são intraetéreas em sua ação, em sua onipresença e em suas manifestações. Estas dispensam o terceiro grau do terceiro critério, a religião. As forças correspondentes às potências são intraetéreas em seu estado direto, são subetéreas e atmosféricas em suas manifestações. Estas dispensam o segundo critério, a ciência positiva. Neste grau, o observador não percebe o regime das forças no próprio éter, mas em sua reflexão por meio do prisma da atmosfera, das substâncias terrestres e de seus próprios órgãos. Acrescentando a estes últimos os instrumentos apropriados, estes são dualísticos, por serem os métodos deste grau. A ondulação é o movimento direto das forças em seu meio, o éter imponderável. A vibração é seu movimento reflexo em todos os meios densos. O éter atravessa esses meios com seus 7 modos dinâmicos. Os entes físicos submetidos ao peso central não percebem, pois tão facilmente as forças mais que pela vibração de seus meios densos. Porém, um fato nos permitirá entender que não é a vibração dos corpos ponderáveis que produz a força. A uma certa altura na atmosfera, os órgãos físicos já não sentem as vibrações. Em pleno meio-dia, a luz brilhante do sol dá lugar a eles para uma noite de Érebo, ultrapassando essa altura, que possui um número correspondente a uma densidade menor que o prisma atmosférico. Tem-se o potencial vibratório do sistema nervoso. As forças não se originam na vibração dos corpos. O certo é o contrário, pois o sol não parou de brilhar, mesmo que o homem no confim de nossa atmosfera não perceba o seu esplendor. Outro fato que ocorre na superfície da Terra completará o que foi dito no primeiro. Os sons graves causam menos vibrações que os agudos, pois possuem uma potência dinâmica maior. Portanto, eles se propagam mais rápido. Abaixo das 60 vibrações por segundo, o ouvido humano não percebe mais sons. Isso significa que os sons universais de toda a dinâmica etérica são inaudíveis para nossos ouvidos de carne, e o som fundamental não é ouvido nem mesmo pelo próprio cosmos, porque sua audição seria o fim do mundo visível, é a trombeta do juízo final. A intensidade dinâmica, então, é diretamente proporcional à ondulação e aos números no éter imponderável, é inversamente proporcional à vibração e à cifra nos meios densos e, em consequência, refratários. O que é certo para as forças cósmicas que dispensam o segundo critério também é certo, com maior razão, para as potências viventes e os modos orgânicos do Verbum Iuai, observado e experimentado pelo terceiro critério. Quando os especialistas observam e experimentam suficientemente os fatos da superfície que se constituem no objetivo da ciência positiva, quando estes os classificam de forma independente uns dos outros,
Quando aplicam em cada um a lei de acordo com a sua espécie física, química, geológica, vegetal, mineral, botânica, zoológica e etc., eles os comparam e os levam ao segundo grau de seu critério. Os fatos de reflexão os conduzem aos fatos de incidência, as coisas indiretas para as coisas diretas, a aproximação das leis, para as próprias leis, os anéis para sua cadeia, a vibração dos corpos ponderáveis para a ondulação das forças no éter imponderável, a cifra desarmônica para o número harmônico, o mutismo para a palavra. Então uma segunda dobra do véu se abre e a beleza da verdade permite-nos ver os fatos e as leis em sua harmonia e em sua organicidade. É a segunda revelação que começa. Teve de desprender-se pessimadamente do sistema de Newton, porém já está feito, e o primeiro quarto do século XX esgotará essa fase, preparando o grau seguinte, o da ciência superlativa que nasce da comparação, como já havia nascido da positiva. Será então a indissolúvel união da ciência e da religião, do segundo e do terceiro critérios, para a síntese na sabedoria.